A conta que não fecha. Um debate estrutural que o Brasil precisa encarar. E a gente, como brasileiro, precisa cada vez mais, com maturidade, falar mais sobre esse assunto. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que toda quarta-feira você possa receber a notificação dos nossos vídeos. Também curte e compartilha nossos vídeos para que se torne cada vez mais relevante e chegue às outras pessoas que precisam também ouvir sobre esses temas. Então, roda a vinheta! Hoje eu quero te convidar para um debate sério, um debate econômico, um debate estrutural, um debate que precisa sair da superficialidade ideológica e entrar na matemática. Eu vou colocar agora uma imagem na tela. Ela não é opinião, ela é baseada em dados do IBGE e ela revela uma realidade que o Brasil evita discutir de forma madura. Olhe com calma para essa pirâmide. Na base, nós temos cerca de 22% da população vinculada ao Bolsa Família. São quase 49 milhões de pessoas. Logo acima, temos aproximadamente 18% de trabalhadores com carteira assinada. Depois, 18% na informalidade e quase 16% de beneficiários do INSS. Seguindo de servidores públicos, desempregados, desalentados e o neném. E logo no topo, cerca de 2% de empreendedores. Esse dado sozinho já deveria acender um alerta nacional. Hoje, aproximadamente 2% da população brasileira é empregadora. Se somarmos os empregadores aos trabalhadores formais com carteira assinada, chegamos a próximo de 20%. Isso significa que em torno de 20% da população economicamente ativa sustenta direta ou indiretamente os outros 80%. Mas sustenta como? Pagando salários, gerando empregos, recolhendo tributos, financiando previdência, mantendo políticas sociais e sustentando a máquina pública. Isso não é um julgamento moral, não é contra a política social, não é contra servidor público, não é contra quem recebe benefícios. É um diagnóstico econômico. Toda a sociedade precisa de políticas de assistência, toda a sociedade precisa de previdência e toda a sociedade precisa de serviços públicos. A questão não é a existência desses mecanismos. A questão é a proporção, porque nenhuma economia consegue sustentar indefinidamente um modelo onde a base produtiva é estreita e o volume de dependências é amplo. Nenhum país distribui riqueza que não foi produzida antes. Esse é o ponto central. A prosperidade sustentável exige uma base produtiva ampla. Quando você observa economias prósperas no mundo, existe um padrão. Alta taxa de participação no mercado de trabalho, alta produtividade por trabalhador, ambiente favorável ao empreendedorismo, formalização elevada, carga tributária distribuída de maneira mais equilibrada. Agora, vamos voltar para o Brasil. Quando apenas 2% são empregadores, significa que o ambiente para empreender é restrito. Empreender no Brasil é caro, é burocrático, é juridicamente complexo e tributariamente pesado. Contratar no Brasil envolve risco trabalhista, investir envolve insegurança regulatória, crescer envolve complexidade fiscal. O resultado é previsível: menos gente empreendendo, menos gente formalizada, mais gente vai para a informalidade, mais gente depende de transferência de renda, mais pressão sobre o orçamento público. E o que acontece quando a base produtiva é pequena? A carga tributária se concentra sobre poucos. E quando a carga se concentra sobre poucos, esses poucos ficam menos competitivos. E quando ficam menos competitivos, investem menos. E quando investem menos, a economia cresce menos. E quando cresce menos, a arrecadação também cresce menos. E quando a arrecadação cresce menos, aumenta-se a carga. E o ciclo se retroalimenta. Esse é o ciclo do baixo crescimento estrutural. O problema não é a política social em si. O problema é depender excessivamente dela porque a base produtiva não cresce. É como tentar distribuir um bolo que não aumenta de tamanho. Você pode cortar de formas diferentes, mas se o bolo não cresce, a disputa aumenta. Sem crescimento, toda a política vira disputa distributiva. Com crescimento,
a política vira expansão de oportunidades. E aqui entra outro ponto essencial: produtividade. O Brasil não sofre só de baixa taxa de empregadores, sofre de baixa produtividade média. Produtividade significa gerar mais valor por hora trabalhada. Sem produtividade, não há aumento consistente de renda. Sem aumento de renda, não há expansão sustentável de consumo. Sem consumo sustentável, não há investimento robusto. E sem investimento robusto, não há crescimento estrutural. É um encadeamento lógico. A pirâmide que você está vendo é reflexo disso. Ela mostra uma sociedade onde o número de pessoas dependentes direta ou indiretamente do Estado é muito elevado quando comparado à base que financia esse Estado. Isso gera 3 consequências graves ao longo prazo. Primeiro, pressão fiscal constante. Segundo, serviços públicos pressionados, porque a demanda é maior que a capacidade de financiamento. Terceiro, frustração social permanente, porque a expectativa cresce mais rápido do que a capacidade de entrega. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de dizer: sem ampliar a base produtiva, não existe prosperidade duradoura. Haverá apenas redistribuição de uma renda que cresce pouco. E redistribuir pouco gera tensão. Então, qual é a saída? A saída não é cortar políticas sociais indiscriminadamente. A saída não é demonizar servidor público. A saída não é reduzir debate à esquerda versus direita. A saída é estrutural. Colocar no centro da estratégia nacional alguns pontos: produtividade, ambiente de negócio, educação voltada para a empregabilidade, redução de burocracia, simplificação tributária real, estímulo consciente ao empreendedorismo. Não existe país desenvolvido com base produtiva estreita. Não existe Estado forte sem setor privado forte. Não existe proteção social robusta sem geração robusta de riqueza. O debate que o Brasil precisa é este: como transformar mais brasileiros em produtores de riqueza. Como reduzir o custo de contratar. Como tornar o empreendedorismo mais acessível. Como formalizar milhões que hoje estão na informalidade. Como transformar beneficiários em futuros contribuintes. Esse é o debate adulto, porque a prosperidade não nasce do decreto. Ela nasce de ambiente favorável. Ela nasce de incentivos corretos. Ela nasce de segurança jurídica. Ela nasce de produtividade. Se nada mudar estruturalmente, o que veremos é carga tributária elevada sobre poucos, crescimento medíocre, dependência crescente e tensão social constante. Mas se aplicarmos a base produtiva, se tornarmos o Brasil mais favorável ao trabalho formal e ao empreendedorismo, se priorizarmos produtividade e educação econômica, a pirâmide começa a mudar. Mais empreendedores, mais formalização, mais arrecadação eficiente, menos dependência estrutural e mais crescimento. E crescimento resolve conflitos distributivos de maneira muito mais saudável. Porque quando a economia cresce, todos têm espaço para melhorar. O que está em jogo aqui não é uma discussão partidária, é sustentabilidade econômica. A pergunta que fica é simples: o Brasil quer continuar redistribuindo pouco ou quer aprender a produzir muito, muito antes de distribuir? A conta hoje não fecha. Ignorar isso não resolve. Encarar é que resolve. Se esse tema faz sentido para você, compartilhe, porque esse debate precisa ganhar cada vez mais profundidade. E é como eu sempre digo: Vencer Prime.